Olá, pessoal, que delícia iniciar esta tarde com vocês no nosso terceiro dia do Ideando. Sou Kátia Perazzo e junto aqui com esse time maravilhoso, Clarideia, né, Ana, Fábio, Dora, a gente vem explorando com vocês, né, durante essa jornada, essas 16 ferramentas do design estratégico, que são ferramentas muito interessantes para a construção de soluções inovadoras, com grande potencial, né, de gerar impactos positivos para a sua equipe, para a sua empresa, para a sua comunidade, para a sociedade como um todo. Hoje a gente está pelo Meet, tá? Um novo formato aí, porque para que a gente tenha um link único, né, de encontro até o final do Ideando, para facilitar ter esse acesso com vocês, visualização, saber quem é que está participando conosco, né, dessa jornada. E ao longo da semana a gente vai continuar interagindo na nossa comunidade no Telegram. Se você ainda não faz parte, pode acessar aqui no nosso chat o link. Lá a gente tira dúvidas, compartilha essas experiências, fala um pouquinho, dá alguns feedbacks, tanto da equipe Clara como dos participantes. Tem sido uma interação bem legal, tá? Nós vimos aí nos nossos primeiros encontros, né, desculpem, ao vivo, nos nossos primeiros encontros, a jornada, ela vem baseada no Design Thinking. Então, a gente começou no primeiro ciclo dessa jornada, né, que é o de inspiração. Se você não acompanhou nenhum desses encontros, não se preocupe, estão lá na nossa playlist do Ideando, no YouTube, para seguir, né, nas próximas etapas que virão, depois de ter todo esse conhecimento adquirido, né, inspirando a nossa intenção de colaborar com o público, a gente vai idear, né, vai gerar ideias aí e depois implementar esse projeto. Então, tem muita coisa pela frente ainda, gente, bem interessante, acompanha a gente até o final, vai valer muito a pena. Então, vamos lá. Então, nessa fase da inspiração, né, as pesquisas, elas são muito importantes para levantar esses insights que são essenciais para a gente se aprofundar no desafio, entender a real necessidade das pessoas, ouvir especialistas e outros atores, né, sobre o problema. Então, a gente consegue fazer uma pesquisa, ter um olhar mais holístico e empático, né, sobre isso. Então, no primeiro momento, fizemos uma imersão preliminar. Então, a gente encontrou um desafio estratégico, que foi o primeiro passo, né? Como poderíamos resolver o problema, a necessidade de alguém, definindo o sentido do nosso trabalho, certo? Depois, a gente trabalhou as ferramentas de mapa de empatia e persona para a gente conhecer o perfil, né, desse usuário típico. Então, vai identificar alguns aspectos críticos e problemas que a gente ainda não conhecia. Depois, a gente foi interagir um pouquinho mais com esse público, né, e fazer uma entrevista semi-estruturada, questionários, para ver o que a gente não conhecia, né, ter novos insights sobre isso. E aí, a gente está fazendo o quê? A gente está aprofundando neste cliente. Então, a gente ouviu, né, o que eles dizem, o que pensam, porém, agora a gente vai entender um pouco mais a fundo, né, o que essas pessoas sentem. Então, a necessidade de aprofundar também as técnicas que a gente vai empregar, né? Isso é crucial para a gente se aproximar do contexto e adquirir conhecimento que seja necessário para transformar, né, e gerar essas soluções interessantes. Então, quanto mais profundo nós formos, mais inteligência vai apoiar, né, o nosso trabalho. Então, nosso objetivo aqui é o usuário, ele é o centro do nosso processo. Qualquer serviço, produto, plataforma vai estar voltada para pessoas, e a nossa pesquisa vai se basear nela. Então, a gente vai utilizar todos os eixos do triângulo. A gente já viu o que essas pessoas dizem,
Aí agora vamos exercer o olhar etnográfico e ver o que essas pessoas fazem, tá? De todos os seus aspectos, físico, cultural, social, psicológico, certo? E vamos nos colocar no lugar, vamos fazer o que essas pessoas fazem, né? Dentro do design mais participativo. Então, cada técnica escolhida, ela vai estar associada ao objeto do nosso projeto. Então, desde a entrevista até as técnicas que a gente vai conhecer hoje. Então, iniciando pelo olhar etnográfico, que é essa visão, né, esse método antropológico de descrever a cultura, de descrever a prática, os costumes, os hábitos, o comportamento dessas pessoas dentro desse contexto, né, nós vamos, obviamente, é uma pesquisa que vai demandar um pouco mais de tempo, né, de preparo, mas nos vai permitir uma riqueza de conhecimento muito mais interessante. Então, ao observar o que as pessoas fazem, né, a gente vai entender os seus contextos, entender o que ela pensa e como ela age dentro desse contexto. E isso vai nos ajudar depois a definir o método, né, que a gente vai aplicar. Então, a nossa equipe vai estar ali analisando essa situação por diferentes ângulos, né, no contexto dessas pessoas. A primeira técnica que a gente vai apresentar, ainda nessa questão mais da observação, que é a técnica da mosca, do fly the wall. Nós estaremos ali percebendo este usuário em seu ambiente presencial ou até mesmo virtual. Se a gente estiver ali testando uma solução, uma plataforma responsiva, um app, até o movimento de cliques do nosso usuário é uma técnica de mosca aplicada. Só que é uma técnica que ela só dá essa primeira impressão. Ela precisa ser complementada por técnicas mais precisas, até porque é uma inferência do observador sobre a atitude do usuário. Então, a gente pode, sim, cometer alguns erros, né? E essa observação, ela não acontece nenhuma interlocução, ok? Numa segunda técnica, a gente já tem uma participação maior do usuário, né? São as chamadas cadernos de sensibilização. Seria ali um livro de exercícios, né? Que a equipe da pesquisa encaminha para os seus usuários para ele fazer os seus registros, os seus relatos das atividades. Ele é recomendado quando ou a pesquisa leva um tempo, né, um longo período, ou a presença física não é permitida, ou até mesmo quando a gente vai tratar de assuntos mais delicados, que exigem uma questão de privacidade. Então, essa é uma técnica que é muito bem aplicada. Como também ela é uma técnica que se soma a uma outra técnica imersiva, que é a de sessões generativas, que é aquela técnica de grupos de discussão. Então, elas vão explanar, né, suas visões, seus relatos em um pequeno grupo. Ela pode ser, ela vai precisar de um preparo, né, prévio, porque esse caderno vai ser enviado para os participantes e também, se você for necessitar de colagens, vídeos e não sei o quê, de uma cartinha de orientação, né, para esse público, ok? Então, precisa de um preparo prévio, mas ela funciona muito bem. E toda a dedicação aqui nesse aspecto, ela é bem válida. Seguindo agora para técnicas um pouco mais imersivas, né? Onde a equipe da pesquisa precisa fazer o que esse público, que esse cliente faz. Então, nesse primeiro momento, uma das técnicas que a gente está apresentando é a técnica do sombra, né? Acompanhamento. Então, esse público vai estar sendo acompanhado por membros da equipe, né, em suas atividades. São, assim, atividades do cotidiano, né, e que você vai poder
dependendo da autorização, né, fazer gravações de áudio ou de vídeo, né, são técnicas que têm um caráter um pouco mais pessoal, por isso a permissão é necessária, tá? O objetivo é entender o dia a dia, essa pessoa vai estar acompanhada e o membro da pesquisa vai estar anotando todas as emoções, as observações que ele faz dentro desse processo. Para vocês terem um exemplo de uma atividade como essa, a equipe da AIDE, em um dos seus grupos de pesquisa, realizou um acompanhamento de caminhoneiros ao longo de suas viagens por um período, para entender como esses caminhoneiros se comportavam sob o monitoramento de um dispositivo que estava ali para detectar a sonolência, né, destes caminhoneiros. Então, essa é uma técnica, né, que precisa aí também de um tempo, né, para o desenvolvimento. Outra técnica que, aí no caso, a equipe vai simular, é a técnica da encenação, ou roleplay. Ela vai simular essa situação real, esse evento real, né? Normalmente é uma situação bem cotidiana, que pode ser facilmente observada, e a equipe vai estar dentro de um ambiente seguro, controlado, mas um ambiente que precisa estar formatado o mais próximo possível, né, da realidade que se quer imitar, encenar. Vocês podem, tanto duplas serem observadas pelo todo, pelo coletivo, como também podem ser observadas por indivíduos únicos, né, cada dupla apresentando. E depois, essa técnica, ela tem 3 fases, né? Primeiro vai ser contextualizado aquele processo, se encena e depois vem os aprendizados a partir disso. E por último, né, que é uma das técnicas, assim, do exercício mais empático mesmo, da imersão, tá? Que é a técnica do um dia na vida. Ou seja, a equipe da pesquisa vai vivenciar, assumir o papel, literalmente sentir na pele, calçar os sapatos, né, desse nosso público, desse usuário. Vamos passar um dia na vida, e aí pode ser um período até um pouco maior do que um dia, certo? Essa é uma técnica que vai precisar de um belo de um preparo. A equipe precisa estudar muito, né, sobre esses comportamentos e atitudes para estar presente ali, mais próximo, né, desse usuário. Trago aqui um exemplo que é muito, muito ilustrador dessa técnica, que também foi realizado pela equipe IDEO, num projeto para desenhar soluções para monitoramento de pacientes crônicos, de diabetes crônicos, certo? Este público, né, tem atividades que realizam no dia a dia, e a equipe, sob a orientação de uma doutora, de uma endócrino, a equipe, durante uma semana, né, realizou todas as atividades diárias de um paciente diabético, como do tipo, excluir o açúcar da sua dieta, então fizeram dieta zero de açúcar, tiveram que avaliar o conteúdo de carboidratos, né, durante essa semana, então eles tinham que calcular quanto já havia comido no café da manhã, almoço e jantar, para dimensionar a sua dieta. E imaginem, eles fizeram até mesmo a medição do índice glicêmico com aquela fitinha, com aquele furinho na pontinha do dedo, para acompanhar, né, tudo que se passa na vida deste paciente, para assim permitir, né, que consigamos ter um olhar muito mais profundo nessa experiência, nessa situação, nesse contexto vivido, né, pelos nossos clientes. Pois bem, então, nosso ideando de hoje apresentou aqui técnicas de imersão em profundidade,
São técnicas que vão desde a observação até, né, o se colocar no lugar do outro. Essas técnicas servirão, né, como análises, que aí a gente vai, no próximo encontro, vamos entender como sistematizar toda essa informação coletada, porque de nada vai adiantar a gente ter assim, um monte de informação sem analisá-las. Então, a gente vai depois encontrar um denominador comum sobre todas essas informações que a gente conseguiu levantar dentro desse processo. Então, muitíssimo grata pela companhia de vocês. Avaliem o nosso Ideando, compartilhem, né, nossa hashtag nas redes sociais. O Design Thinking, a gente está aqui, né, fazendo cada vez mais, exercendo a nossa capacidade de fazer conexões. Então, vai lá, se coloca como observador, faz esse exercício empático e depois posta na nossa comunidade lá do Telegram e responde o nosso quiz também até o próximo encontro, no dia 27. Até lá. Maravilha, pessoal! Então, agora, né, com essa aula de Kátia, nós fechamos as técnicas de empatia, tá? Então, hoje exploramos técnicas de observação, né? A mosca, né? Fly on the wall, apenas uma observação simples, sem interação com o usuário, para captar comportamentos, né? E a técnica do diário, né? O livro de exercício, que registra diferentes momentos de interação do usuário com o problema e informa a equipe do projeto sobre detalhes que, numa observação de curto prazo, é difícil captar. Kátia avançou para técnicas de imersão profunda e trouxe 3 delas. Sombra, que a gente conhece essa brincadeira, né? Como se a gente fosse seguir alguém, mas a pessoa precisa. Vocês vão observar que no início a pessoa se sente um pouco desconfortável, mas com o tempo o ser humano absorve isso muito facilmente e ele começa a reagir naturalmente. No início, quando a gente é observado, naturalmente a gente como é que chama? Ativa, né? Um alerta, mas a gente não consegue sustentar este alerta por muito tempo e já a gente abre a guarda. Então, sombra por um dia, por uma semana, né? Se for no trabalho, né? Acompanhar alguém. E por fim, Kátia trouxe 2 técnicas incríveis que são a encenação, o role-playing. É muito interessante a gente fazer uma simulação com o usuário ou para o usuário, para que ele reaja e perceba como é que ele se sente naquele momento. Olha, o pessoal está pedindo para compartilhar o QR Code, gente. Então, o roleplay é muito legal. Todas essas técnicas elas vão confirmar os pressupostos ou hipóteses que nós construímos lá com o mapa de empatia sobre o usuário e revelar aquilo que a gente não sabe, né? Se lembra? O que a gente conhece e o que a gente não conhece. É para isso que servem as técnicas de empatia, para a gente confirmar os nossos ou não, né? Reformatar os nossos pressupostos. E, por fim, então, a técnica da imersão, né? Participante, um dia na vida. Amigos, fechamos nosso horário. Alguém tem alguma pergunta? Convido todo mundo a continuar conosco no Telegram, que lá a gente troca. É muito importante que vocês aproveitem essa jornada para tratar um problema real dos negócios, ou da vida, ou da comunidade de vocês. É muito mais legal, porque aí a gente aprende fazendo uma coisa útil. E aí, tá vendo? Ao vivo é assim, enfim. A gente aprende e, no final, tem uma proposta de intervenção. Então, no próximo encontro, eu vou conduzir com vocês a geração de insight, que é a passagem da
inspiração para ideação. Espero contar com vocês. Chamem seus amigos, né? Divulguem. Está disponível, né, na nossa página do YouTube. A gente tem visto que muitas pessoas têm assistido nossas lives. Então, está lá disponível. Assistam, divulguem e até breve. Até breve. Até o próximo Ideando.